Ó, eu estava dizendo para o Léo, antes da gente entrar ao vivo, que o roteiro para essa eliminação é um roteiro que se desenha lá no início da temporada, sabe? Eu vou tentar fazer aqui um breve resumo de tudo que o Léo mencionou, né? Das coisas que a gente já estava citando antes. O Ceará deveria ter pensado mudanças antes mesmo de começar a temporada. Não fez essas mudanças após uma eliminação para o Iguatu. A gente falou aqui também em lives passadas, uma fala que eu lembro que eu mencionei aqui, e aí foi, digamos assim, a primeira vergonha do Ceará na temporada, né? O anúncio do Silvio Romero ter sido anunciado exatamente no clube rival, no caso do Fortaleza. Naquele exato momento, eu cheguei a falar aqui, a primeira preocupação que deveria ter o presidente a partir de agora, depois que eu perdi essa oportunidade de mercado, principalmente para o meu maior rival, da maneira como foi, eu tenho que agora ficar 24 horas atrás de um camisa 9. E foi se empurrando, chegou o Zé Roberto, Kleber tá aí, o nosso 9 é o Jael. Isso aqui eu estou fazendo uma pincelada de frases saída pela própria boca do presidente, que já era um desastre. Quando culminou na eliminação do Iguatu, quando veio o reconhecimento das questões, como disse o Léo, nas mudanças administrativas, tirando o diretor de futebol ali do departamento de futebol, tentando fazer alguma situação, é quase como se você falasse para o seu paciente adoentado, está aqui o remédio. Colocou o remédio na boca, mas não deu o devido tempo para as coisas maturarem. Tanto e aí uma das coisas que gerou essa eliminação de hoje, o Ceará foi em busca do seu camisa 9, anunciou seu camisa 9 há semanas atrás. E quando esse jogador chegou, ele chegou lesionado, que é o Matheus Peixoto. Então, a solução para resolver gols do Ceará, ela não estaria disponível na reta final. Uma situação que aconteceu, poderia ter acontecido. Mas caso tivesse sido contratado antes, porque, como a gente falou aqui da outra vez, Silvio Romero foi anunciado no Fortaleza lá no começo de janeiro e tal. O tempo que o Ceará levou até realmente trazer esse camisa 9, aí esse camisa 9 chega, não estava com condições de jogar, o Dentinho, que não joga desde novembro, teve que entrar no jogo praticamente, claramente, ainda sem ritmo, e você vê todo esse cenário, todo o desenho da partida. Eu acho que nesse jogo especificamente, o Ceará jogou melhor do que jogou, por exemplo, contra o Iguatu. Para mim, o Thiago Nunes foi muito mais responsável pela eliminação do Iguatu do que nesse jogo especificamente. Mas a pressão dele, ela é carregada exatamente também por conta da eliminação do Campeonato Cearense. Nas quartas de final, o Ceará foi melhor do que o CRB, o Ceará produziu chances claras para fazer o gol, e aí, como disse bem o Léo, o poder de decisão da equipe é um grande problema. A gente citava aqui da questão Kleber, que estava no bom momento, que realmente deveria ser titular na partida de hoje, e aí você vai juntando cada peça, Celso. Por exemplo, o Zé Roberto, uma queda de rendimento, porque se o Zé Roberto tivesse pelo menos ali disputando, uma hora que por exemplo, o Kleber tinha perdido uma oportunidade já no primeiro tempo, cara a cara com o goleiro, tudo bem que a marcação estava chegando, naquela situação o Thiago Nunes já poderia pensar, agora eu vou colocar o Zé Roberto. Mas o Zé Roberto também não estava já mostrando tanto futebol. Então, sem as opções, sem um poder de decisão, e o único cara que poderia ter esse poder de decisão, que seria o Vina, e não fez uma boa partida, acabou tendo uma chance apenas, que foi uma cabeçada que ele deu no segundo tempo, que foi uma das boas defesas. Porque quando a gente fala da questão do Diogo Silva, que é um bom goleiro, eu gosto do Diogo Silva desde a época do Ceará, mas eu acho que 80%, sei lá, 85% das defesas do Diogo Silva foram simples. Só posicionamento. O chute do Léo Rafael foi tranquilo, o chute do Eric foi tranquilo para defender. Das defesas que eu lembro que realmente foram defesas importantes, de alta complexidade, foi a falta batida pelo Vitor Luiz, a cabeçada do Vina, que até foi um pouco no meio do gol, mas foi uma cabeçada muito rápida, e eu acho que está me faltando mais uma defesa dele, que também foi muito importante. Mas, assim, no geral, o Ceará pecou demais na finalização. A mais absurda de todas, que foi a do Kleber, né, ali no começo do segundo tempo, é inacreditável, cara. Não dá para um centroavante com a estatura do Kleber, a gente até estava elogiando a questão dos fundamentos, que ele tinha melhorado na questão do cabeceio, sobra uma bola na pequena área, sem marcação, e o único local onde ele não poderia colocar era no meio do gol e ainda uma cabeçada fraca. Então, assim, tudo isso é uma construção de problemas que estavam antes e simplesmente esse sintoma apareceu. Quando eu e o Léo acho que fomos os mais
precavidos na hora de estabelecer o percentual desse duelo. Eu acho que nós dois colocamos 70-30. A gente colocou exatamente esse percentual, e eu cheguei a falar essa frase na hora que eu coloquei o percentual. Se for por bola jogada, o Ceará é melhor do que o CRB. O que é que eu não confio no Ceará? A capacidade de fazer gols. A dificuldade de encontrar esse gol. No jogo contra a Tuna Luso, uma semana atrás, o gol foi sair aos 23 do segundo tempo. Exatamente com um cara decisivo, que era o Vina. Que o Vina hoje, se o Vina realmente não tem o poder de decisão, qual outro jogador que vai ter? Então, realmente, o Ceará hoje é uma equipe que, sendo bem honesto com a palavra, é uma equipe pipoqueira para momentos chaves. Tanto é que naquilo que o torcedor mais tinha medo, na disputa de pênaltis, se desenhou para o Ceará a classificação. Estava na mão do Ceará. Porque o CRB perde as duas primeiras cobranças, o Ceará faz a primeira cobrança, e aí perde, o Lindoso perde a primeira cobrança, depois o Dentinho acaba perdendo. Então, situações como essa, eu até entendo que há uma responsabilidade do treinador, há uma responsabilidade da diretoria. Mas hoje, essa eliminação, para mim, parte mais dos atletas em campo. Porque o Luiz Otávio perdeu um gol com quantos minutos, Léo? Acho que 2, 3 minutos, né? Uma cabeçada foi, que até bateu. Comecinho do jogo. Ele perdeu uma chance inacreditável. O Sobral perdeu uma chance também, que ele domina com a barriga e chuta para fora. Teve a do Kleber, teve muitas oportunidades de arremate, claro, que o chute era fraco, rasteiro, em cima do Diogo Silva. Era muito fraco. Era falta, aquela falta de vontade de... Eu falo assim, um centroavante, aquela bola do Kleber na pequena área, e não era um grande centroavante, não. Um centroavante mediano. Ele... Búfalo furava aquela rede ali. Modo Deus. Quer ter o poder de decisão, entender que aquilo ali é 90 minutos, mesmo você sendo melhor como time, tendo mais qualidade, você precisa ter um poder de decisão. Porque, a gente, né, teve hoje à tarde a Itália sendo eliminada pela Macedônia do Norte, Se o futebol que a gente conhece, a gente sabe que essas coisas acontecem. Então, quando você tem mais qualidade, você pode estar lá, 20 finalizações, se você não tiver um cara que defina a partida, um jogador que vá lá e resolva, você vai ficar à mercê dessa situação. Então, como o Léo bem mencionou, o time foi eliminado sem perder um jogo, tendo a melhor defesa, mas com o mesmo problema que apresentava em outros jogos. Em outras partidas, até chegou a sair esse gol em um determinado momento. Mas uma hora essa conta ia chegar. Uma hora esse problema que não foi visto lá no começo, não, o camisa 9 já está aí, como eu falei. Então, situações que foram sendo empurradas, culminou num jogo desse importante, no jogo que, se por acaso não desse certo, poderia acabar caindo, o time acabar não tendo um jogador que pudesse decidir. O Vina, quando não teve... Só complementando o teu raciocínio, inclusive eu acho que a situação decisiva hoje foi tratada com desleixo pela situação do Matheus Peixoto. Ele já estava se recuperando de uma lesão, ele já chegou alguns dias, e a entrevista foi sempre no sentido que ele tinha uma lesão que estava em fase final de consolidação. Então, ele jogaria domingo. Se o Ceará avançasse, ele jogaria domingo. E certamente ele jogaria hoje no sacrifício. Eu acho aquela muita sensação aquela de desleixo. Não, dá para ir com o Kleber aí, ele está fazendo gol. Dá para ir com o Kleber e domingo o Matheus Peixoto entra. Acho que não cabia isso, não. E aí, Léo, para mim são essas coisas, sabe? Eu cheguei a falar muita gente falou que tá tudo desenhado para dar Ceará e Fortaleza nessa final, e eu sempre pontuava dos dois, tanto Ceará quanto Fortaleza. Há situações que eu consigo enxergar possíveis fracassos, situações que o Ceará que apresentou diante do Sport do Sampaio Corrêa, que é melhor lição do que essa, poderia ter acontecido a mesma coisa. E, aliás, aconteceu. O Ceará criando oportunidades, não fazendo gols e empatando o jogo. E aí, quando vai para a disputa de pênaltis, o Ceará já não é mais favorito. E é por isso que eu estou dizendo, quando foi para pênalti, eu cheguei a falar isso na rádio, o CRB é favorito. Até porque o CRB eliminou o Palmeiras, no Allianz Arena, no ano passado, na Copa do Brasil. Então, terceira disputa de pênalti seguida. Se havia um favoritismo na disputa de pênaltis, era o CRB. Porém, o CRB ainda deu a possibilidade para o Ceará. Vai lá, Ceará, faz aí o segundo gol e garante praticamente a classificação. E o Ceará, mais uma vez, por isso que eu usei essa palavra, foi praticamente uma pipocada de novo do Ceará no momento chave, porque uma coisa que o Léo mencionou do Ceará, dessa coisa de fazer o diferente, né? Eu acho que o Ceará é para fazer o algo a mais. Não é que o Ceará ele não tem a capacidade de fazer um algo melhor. Ele faz isso, principalmente quando ele está num cenário péssimo. A gente viu isso em 2018,
viu isso em certa parte até em 2019 também, mas quando você vê que o time consegue fazer algo a mais, ele até faz, mas ele não consegue fazer para algo além, porque assim, é como se ele estivesse na lama e ele consegue sair da lama. Mas esse time não consegue estar ali numa situação normal e dar um passo adiante. Quando o Fred estava citando, pô, o Ceará pode ficar mais um ano na Série A, 6 anos, vai bater o recorde de uma equipe nordestina. O Ceará hoje, eu acho que ele não pode só pensar nisso. Hoje, o cenário do futebol brasileiro, ele permite que mais equipes possam sonhar mais alto. O próprio Fortaleza é o sinal disso, como a gente falou, o América Mineiro. Ser solidificado numa Série A, eu não acho que é só pela permanência. Você tem que atrelar isso também a bons resultados. A você ser uma equipe, até mesmo que você vai fazendo bons trabalhos, pegar uma primeira parte de tabela e você começar a ser um clube atrativo para trazer jogadores. O Ceará está há muitos anos tendo dificuldade para contratar um cara que faça gols. Que agora chegou o Matheus Peixoto, para alguns ainda uma certa desconfiança, e aí agora, tudo isso agora vai virar realmente uma grande indecisão, né? Porque... enorme desconfiança, viu, meu? Porque Fred, ó, todo o cenário desenhado para esse momento do Ceará era um cenário até das coisas começarem a convergir. Por exemplo, o Dentinho, quando entrou em campo, o torcedor estava animado. Hoje a torcida chegou junto no estádio. O torcedor, como o Léo mencionou, bateu 38 mil de sócios e poderia bater 40, que agora eu já não acho que vai acontecer. Então, toda essa situação que o Ceará estava engajado nesse crescimento, vem de novo essa frustração de uma eliminação numa competição de maneira precoce. E tudo isso, aí volta todas aquelas questões. E aí, por exemplo, vou começar a olhar no treinador, o responsável por isso, que eu acho que tem sua parcela de responsabilidade, mas eu acho que passa longe dos problemas que o Ceará vem atravessando há anos. Pô, ano passado, o Ceará venceu o jogo de ida lá na Bahia e perdeu o título dentro de casa. Se isso já não é um problema já de antes, que foi com outro treinador, então não é uma questão mais de técnico, é uma questão, como eu e o Léo já falamos aqui várias vezes, de mentalidade, de fazer o algo diferente, de buscar o algo a mais. O Ceará praticamente se limita a viver naquele morno ali, sabe? Não, mais um ano de Série A, um orçamento referência, o maior do Nordeste, e aí, nas coisas esportivas, o algo a mais que o torcedor tanto espera e que esse clube pode fazer, essa para mim é o grande porém do Ceará. O Ceará não consegue dar o passo adiante. Ou ele está no passo para trás para ficar naquele meio, e quando ele está naquele meio, ele se satisfaz com aquele meio. Ele não consegue ir além. E eu acho que esse é o principal ponto, que essa gestão que o Ceará hoje meio que estabeleceu internamente, sabe? É quase como se fosse todo mundo ali dentro do clube. Até eu tinha chegado a falar, e aí para terminar a minha fala, que o Thiago Nunes era uma pessoa que fosse importante para esse processo, mas tudo isso depende de atletas, depende de dirigentes, da própria comissão técnica, e aí eu não sei como é que o Ceará vai pensar até ter o seu próximo jogo, até porque, né, pode acabar sobrando para o Thiago Nunes. Em todo caso, eu não acho que ele seja a principal razão para essa mudança. O Ceará agora vai ter que se preparar para o restante da temporada, em meio aí a vexames que já colheu, né? Basicamente, agora o Ceará só vai ter as competições onde praticamente não tem chance de título.